Veja no ICL Notícias, segunda edição. Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da minoria. Proteção para calhordas. Hugo Mota decide pautar PEC da impunidade e deve retomar discussão da anistia amanhã. Ministro da Justiça e delegados do Brasil reagem à morte de Rui Ferraz Fontes. O ex-delegado foi executado após ser jurado de morte pelo PCC 6 anos atrás. Tarcísio desiste de ir a Brasília articular anistia para Bolsonaro. Ministros do STF sinalizaram que o governador deveria se desculpar após falas no 7 de setembro. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. O ICL Notícias, segunda edição, Mais uma está vez, no ar. a gente... Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, já está no ar. Estamos ao vivo nos nossos canais no Instituto Conhecimento Liberta. Eduardo Moreira, boa tarde você também, que nos assiste pelo canal da Voz Trabalhadora ou ainda nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, na Rádio Cultural, na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Já estamos a postos, Chico Sá e eu, aqui nos estúdios de São Paulo. Muito boa tarde, Chico Sá, dia movimentadíssimo. Opa, boa tarde, Gabi, boa tarde para a nossa audiência no Brasil inteiro. Olha, movimentos mais do que suspeitos, né? Movimentações estranhas, né? Todo mundo correndo atrás da anistia e o pior, mais urgentemente, correndo atrás da tal da... PEC da impunidade. PEC da impunidade, ou PEC da bandidagem, chame como chamar. A gente teve acontecimentos no país, né, como aquela conexão PCC-Faria Lima, aquela conexão passou a envolver nomes de políticos. Na sequência, tivemos o Flávio Dino barrando aquela derrama de emendas em vários municípios, e agora esse movimento em torno dessa PEC. Ou seja, estão tentando arrumar um habeas corpus. É isso, Chico. A gente tem, então, essas movimentações, né, no mínimo estranhas, aqui para dizer realmente no mínimo, porque são movimentos ali em prol da impunidade, tanto pelo caminho da anistia, como também por essa PEC da blindagem que a gente está chamando aqui no ICL de PEC da impunidade também. Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro passando mal em Brasília, voltando para o hospital. A gente tem o relato do ex-presidente de uma crise de pressão baixa, vômitos, soluços, está recebendo nesse momento o atendimento médico. A defesa dele também passou todos esses relatos e também de acordo com a equipe médica do próprio ex-presidente e apresentou todos esses sintomas, na verdade, para o ex-ministro. Mas não saiu nenhum boletim médico com a palavra do hospital, Foi, né? Só o médico que só agora há pouco estava dando uma entrevista coletiva e já disse que ele vai passar a noite no hospital também. Essa é a informação que a gente tem até o momento. Tá com cheiro de uma internação mais demorada, né? Tomara que tenha razão técnica para essa internação. E que todo ser humano merece todos os cuidados da medicina, da humanidade, etc. É isso que eu torço. É isso, e também para que fique bem para responder à justiça. Sim, ele tem uma longa pena pela frente, que fique com a saúde tinindo, muita saúde, para cumprir o que a justiça determinou. Deixa eu trazer aqui também o posicionamento do filho dele, o Flávio Bolsonaro, foi para as redes sociais dizendo que o Bolsonaro sentiu-se mal agora há pouco, teve crise forte de soluço, vômito, pressão baixa, então foi isso que ele publicou lá, o Flávio Bolsonaro, nas redes sociais e disse, ele se encaminhou ao DF-Star, então, portanto, lá em Brasília, acompanhado de policiais penais que vigiam a sua casa em Brasília por se tratar de uma emergência. E aí pediu oração de todos para que não seja nada grave. Tem as imagens também, daqui a pouco a gente pode trazer, mas em toda a imprensa a gente viu também
aquela mobilização dos policiais para escoltarem o Jair Bolsonaro até o hospital, e logo depois que ele foi para o hospital da F-Star também, o Jair Bolsonaro, a defesa, melhor dizendo, do Jair Bolsonaro passou todas essas informações ali para o Alexandre de Moraes do Supremo, porque ele tem que justificar os motivos dessa ida até o hospital, né? Não era um exame previamente marcado, como outros que ele já teve. Não, isso é internação de urgência, ao que parece, que tenha todos os cuidados, está no hospital muito luxuoso de Brasília, que tenha todos os cuidados e, eu repito, que volte muito bom para cumprir, porque a pena é bastante longa, né? E o desejo é que tudo funcione, a saúde dele, as instituições, o país. Não pode a gente ficar sequestrado a esse assunto que está tomando conta da Câmara, está tomando conta de comissões na Câmara, está movimentando todo o cenário político, impedindo que o Brasil avance. Tem uma pauta da Câmara que faria bem ao país, que não anda mais por conta dessa oposição que atravanca qualquer história que beneficie a população. Perfeito, Chico. E até antes mesmo da internação do Jair Bolsonaro, dessa ida dele para o hospital, a gente já chamava atenção para isso aqui, né? De como esses parlamentares, apoiadores do Bolsonaro, têm se movimentado ali no Congresso justamente para isso, para tentar abafar propostas que são de interesse da sociedade, isenção do imposto de renda, né, para quem ganha até R$5.000 por mês, enfim, pautas que são importantes e que estão sendo travadas ali. E tem outra discussão que está sendo levantada, a gente já fez muito aqui no ICL Notícias, que é como a defesa do Jair Bolsonaro pode usar isso como estratégia para conseguir uma prisão domiciliar no Supremo. Acho que vale até a pena. Em breve a gente vai discutir aqui com juristas o quanto isso pode acelerar, talvez, a ida do Jair Bolsonaro para uma prisão domiciliar e que tipo também de manifestação de saúde, né, de sintomas, ele precisaria ter exames comprovados para realmente ter uma prisão domiciliar, né? Outro dia acho que o Ideu falava aqui, uma crise de soluço, né, um mal-estar não pode garantir uma prisão domiciliar. Tá certo. Tem que ser algo, né, mais grave, que mostra que realmente não dá para ficar no sistema penitenciário. Embora essa turma toda, né, defenda que, mesmo em condições subhumanas, quem está lá preso, detido no sistema, não precisa de direitos humanos, nem de cuidado nenhum, nem de médico. Eles sempre defenderam, historicamente, sempre defenderam as piores condições possíveis para o cárcere no Brasil. Mas agora chegou a vez do Jair Bolsonaro, eles querem que seja cadeia sueca ou a domiciliar, que é o que acredito que vai acabar acontecendo por conta do precedente de outro ex-presidente, que é o Fernando Collor, que ficou uma semana num presídio em Maceió e foi diretamente para o seu luxuoso apartamento de cobertura ali na frente do mar lindo de Maceió. Isso. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, eu ainda também não tinha grifado essa gravidade aqui, essa manobra de tentar salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Aliás, o PT e o PSOL vão acionar o Supremo Tribunal Federal, já preparam questionamentos à Câmara também sobre essa entrega do cargo de líder da minoria por parte da Carol Detone, né, para o Eduardo Bolsonaro. Seria uma maneira de tentar salvar o mandato do Eduardo, que está sendo investigado por coação, justamente por ficar tramando contra o Brasil nos Estados Unidos, né? Usando o cargo dele para isso. Essa é uma vergonha, assim, né? É uma vergonha a gente estar falando nisso mais uma vez, e uma manobra dessa forma. Cara, o cara está lá, ele está morando, ele reside nos Estados Unidos com um único propósito: prejudicar o Brasil. Hoje mesmo eu estava vendo umas reportagens de jornais do interior de São Paulo de como anda o setor calçadista, que é muito forte aqui no interior de São Paulo. Assim, já muitas demissões, prejuízos das empresas, né? Prejuízo de quem toca esse setor aqui no interior de São Paulo, por causa diretamente desse senhor deputado que está lá e usufruindo desse tipo de manobra no Congresso. A gente já cansou de falar da frouxidão do Hugo Mota, mas agora está passando da conta, né?
Chico, e aqui, eu posso trazer mais algumas informações? Por favor, vamos seguindo. O nosso querido André Uzeda, que estava agora no ICL Urgente junto com o Rodrigo Viana, continua atualizando o estado de saúde do Jair Bolsonaro e traz um relato aqui do médico Cláudio Birolini, dizendo que ele pediu que o ex-presidente fosse encaminhado para o hospital para uma avaliação clínica, porque assim que ele soube, né, dos sintomas que o Bolsonaro estava sentindo, para ter uma definição clara do quadro clínico, e aí ele vai atualizar com mais informações, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro está no hospital com o Bolsonaro também. Essa mesma equipe deve viajar de São Paulo para Brasília para seguir o quadro do ex-presidente. Esse médico que costuma acompanhar o caso do Bolsonaro já há bastante tempo. A outra informação aqui que a Carol Souza, nossa editora, ela traz é de que essa é a 4ª internação do Bolsonaro só nesse ano. E a primeira cirurgia foi em abril. Para trazer um quadro completo aqui. Não, vamos aguardar um diagnóstico, pelo menos dessa internação agora, com dados que justifiquem, né? É o que a gente espera que aconteça. Que não haja manipulação, inclusive, desse tipo de informação, que é uma informação delicada. E é uma informação que mexe com o que está acontecendo na Câmara. Sabe? Fica difícil não fazer uma conexão do que está para ser votado no Congresso e essa internação. Por isso que é uma informação delicada. Isso. A gente não vai sair aqui julgando, mas é informação delicada. Porque é uma gente que adora fazer uma comoção, pedir oração e, em nome disso, tirar proveito político. Mas vamos aguardar o que dizem os médicos para valer. Eu estou de olho aqui também, Chico, nessa movimentação na Câmara. Daqui a pouco a gente vai ter nossa reportagem lá em Brasília para falar a respeito disso. Mas a Câmara já começou a discutir essa PEC da impunidade. Nesse momento, os partidos e os blocos estão votando sobre, agora há pouco, na verdade, né, sobre a retirada da PEC na pauta. A PEC está pendente de parecer do relator e também o texto original proibiu o afastamento de um parlamentar, que era o Celso Sabino, por medida cautelar judicial. Então, tem toda uma movimentação dos líderes sobre esse texto, de que eles iam se reunir com as bancadas para apresentar a proposta. E parece que realmente é uma prioridade de uma parte ali dos parlamentares. Depois a gente vai trazer um vídeo aqui do posicionamento, por exemplo, do Sóstenes Cavalcante, que é o mesmo que tem defendido a anistia. A gente vai a Brasília, então. É o mesmo que está travancando o caminho da isenção do IR, do Imposto de Renda. Exatamente. É bom a gente observar aqui todas essas movimentações do Sóstenes. A Elô Vilela, que pelo jeito está na frente do hospital onde o Jair Bolsonaro está internado, não é isso, Elô? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Pois é, tô aqui na frente do hospital me perguntando quando que a gente vai parar de falar do Bolsonaro, né? Será que ele não vai dar sossego? Será que ele arruma confusão justamente no dia que o Congresso está pegando fogo para a gente não prestar muita atenção? Tudo é possível, né? Mas as informações que a gente tem do filho dele via internet é de que ele teve crise de soluço, vômito, pressão baixa, e quem está aqui com ele é a mulher dele, a Michele Bolsonaro, e o Evair de Mello, que é aquele deputado bolsonarista radical do Espírito Santo. Então, vamos ver se alguém desce e dá alguma notícia, mas, como eu disse, o Congresso hoje é que está pegando fogo, né? Só que aqui, acho que vocês conseguem ver a quantidade de jornalista que tem aqui, acho que tem mais jornalista do que parente de doente aqui nesse gramado, viu? É isso, Elô. Só que para trazer atualização a respeito daquele requerimento de retirada da pauta, né, sobre PEC da blindagem ou da impunidade, foi rejeitado lá na Câmara e a gente teve uma votação pela retirada de 144 deputados, enquanto 266 votaram contra. É interessante porque o Hugo Mota, ao longo dos últimos dias, a gente vinha falando também sobre o posicionamento dele a respeito da PEC, sobre o posicionamento dele sobre a anistia. Então, ele estava tentando evitar o assunto no Senado mais ainda e foi ele que anunciou a votação da blindagem nessa terça-feira. Então, tá ali cedendo de alguma maneira. É o maior habeas corpus coletivo da história de um país.
266 é só em quem já está a favor dele já, mas na verdade é um habeas corpus coletivo gigante para se livrar de eventuais ligações com o PCC logo mais, eventuais ligações com aquela roubalheira das emendas, só para citar 2 casos mais vergonhosos. Então, todo mundo pegando seu habeas corpus para não ser processado, para não ir para a cadeia daqui por diante. É isso. Tem 2 temas que estão muito quentes. Desde que houve o estouro lá do caso Faria Lima PCC, vários nomes de parlamentares começaram a ser citados. Vários nomes graúdos. Depois vem o Flávio Dino segurando a dinheirama que estava vazando na questão das emendas, né, Elô? Então, no mínimo, tem esses 2 casos. Além da capivara de cada um, que já é grande, muitos já chegam no Congresso com uma lista de crimes sem fim, né? Uns atropelaram gente e mataram, outros roubaram, outros fraudaram a eleição. Então, o que não falta é gente precisando de habeas corpus lá na Câmara. Mas o caso PCC Faria Lima apressou essa história. O caso do Flávio Dino investigando as emendas também. Eu acho que você tem toda a razão. São esses 2 pontos que estão no subterrâneo da Câmara dos Deputados e do Congresso em geral. A preocupação com as investigações, porque existem mais de 80 nomes aí com a Polícia Federal de parlamentares para serem investigados por conta de problemas com as emendas. Vários tipos de problemas. Desvio, falta de transparência, a emenda que foi mandada, dinheiro que foi mandado sem projeto nenhum e por aí vai. Então existe um pavor de muitos deputados a esse respeito. Agora, chamaria atenção também, Gabi, porque você deu o número de votos, né, pela retirada de pauta e não chegou a 308. E para votar e aprovar essa PEC, são necessários 308 votos. Então, na hora que saiu esse número, eu estava, por acaso, no telefone com o líder do PT, o Lindbergh Farias, e ele comemorou, falou, opa, não conseguiram os votos, isso é bom, a gente precisa olhar bem para esse número. Agora, hoje foi assim, essa PEC da blindagem tem coisas tão absurdas, por exemplo, para você que é deputado, você cometeu um crime, você só vai poder ser processado e julgado se a Câmara aprovar por maioria de votos, com votos que não serão abertos, são votos que você vai dar sem dar seu nome, voto anônimo, não auditável. Então, assim, para blindar também quem vai votar por esse absurdo de impedir uma investigação policial de alguém que cometeu um crime. E o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, ainda teve a grandeza, ironia aqui, de defender isso, dizendo que isso já foi assim no passado. Eu estava conversando com o deputado Ivan Valente, que conhece bem o passado, e ele estava dizendo o que aconteceu foi que no começo da redemocratização existia essa proteção aos deputados por medo, por um contexto histórico em que o Brasil estava saindo da ditadura. Isso. Só que depois, quando as coisas se normalizaram, esse voto foi suprimido, não é mais assim. Você agora não vai votar mais de forma escondidinha para ninguém saber como você votou, né? Então, ele usou... Diga. Eu tenho aqui, você comentou sobre essa fala do Sóstenes Cavalcante, eu tenho aqui o vídeo dele também, pode concluir, na sequência a gente assiste a fala do Sóstenes. Não, então só estava dizendo como ele distorce a história para tentar usar um fato, mas num outro contexto que não tem nada a ver. É um absurdo, né? Importantíssima essa ponderação do Ivan Valente, que acompanha há tantos anos, né, a história da nossa democracia e como parlamentar ativamente também. E mais ainda, né, no contexto que a gente está, isso é ainda mais grave, porque é realmente, como disse o Chico Sá, um pacote de alívio, né, de impunidade, é um arrastão, né, Chico Sá. Vamos assistir a fala do Sóstenes Cavalcante, na sequência a gente volta a comentar, vamos lá. Aumento de imposto é pauta popular? O atual governo do descondenado aumentou mais de 24 impostos em 2 anos e meio, a maioria deles votados nessa casa. Quando
Quando é para aumentar imposto, ninguém pergunta se é pauta popular, se a população aceita. Até porque se perguntasse, ninguém é a favor de aumento de impostos. Nem sempre nós, nesta casa, votamos o remédio doce ou xarope. Seria muito bom para nós votarmos só xarope. Às vezes, nessa casa, a gente tem que votar morfina para curar um câncer. E o que nós estamos votando aqui agora é uma morfina para corrigir uma distorção que o STF vem fazendo de algum tempo para cá. Aqui ele dizendo que não vai deixar de votar porque é impopular, né? Não é mais do que impopular. É muito mais do que impopular. Cara, essa Gabi, meu Deus, é muito mais do que impopular. E eu acho que ele ficou pau da vida, porque eu perguntei exatamente isso para ele. Vocês estão levando em consideração a opinião pública? Porque da outra vez que vocês trouxeram essa PEC à tona, a opinião pública foi muito crítica e muito negativa. Então, vocês estão levando isso em conta? E aí, quem estava respondendo era a Carol Detoni. Ele tomou o microfone para responder muito pau da vida comigo por ter feito essa pergunta, que é a pergunta óbvia, né? A pergunta óbvia, como vai cair isso junto à população quando você começar a explicar para a população que eles estão querendo ficar acima da lei? Que com eles a lei não funciona, que eles podem fazer tudo e que ainda por cima estão querendo fazer o trabalho do judiciário, decidir como é que julga, quem julga, quando julga, esse trabalho do judiciário. Isso não é trabalho do legislativo, né? Então quem aplica as leis, né, quem julga, quem determina é o judiciário. Eles reclamam tanto da invasão dos poderes do legislativo por parte do judiciário, mas são eles que estão fazendo isso. Com votação de forma secreta e tudo. Não dá para ninguém saber como votou cada um deles. Mas é uma corja, né? Hoje tem um vídeo do Eduardo Moreira nas redes sociais, muito interessante, em que ele sugere para a população perguntar a esses deputados que projeto ou ensaio de projeto eles fizeram já na vida que beneficiasse a população. Zero, né? Você pega do Nicolas Ferreira ao Sóstenes, passando por Eduardo Bolsonaro, pode passar pela extrema-direita inteira, não tem sequer meia linha de projeto que beneficie ninguém, que ajude na vida, no dia a dia das pessoas. Nenhum. É só esse tipo de anistia, habeas corpus para continuar a roubalheira, habeas corpus com medo de ligação com o PCC, que é um assunto que está quicando no Brasil, habeas corpus com medo do Flávio Dino denunciar no esquema da roubalheira das emendas e por aí vai. E de bloquear, né, as emendas parlamentares. Vai lá, Elô. Isso, gente, foi ontem que saiu a decisão do ministro Flávio Dino bloqueando um volume enorme de emendas para 9 municípios, porque eram os municípios campeões no volume de emendas. Ele não pegou todos os municípios. O TCU fez uma amostragem, pegou de todos os municípios os que tinham maior volume e encontrou desvios e problemas em todos eles. Ou em 9 dos 10 que tinham mais dinheiro envolvido. Então, se você for pegar todos, como é que fica? Então, ele barrou a execução dessas emendas. E no dia seguinte, eles me vêm de volta com essa PEC da blindagem. É muito curioso, né? Agora, uma coisa muito importante da gente notar é que essa costura foi feita na surdina ontem. Eles deixaram muito claro na coletiva que deram hoje, o PL, que o presidente da Câmara, Hugo Mota, já sabia, já estava tudo acertado com ele já sabia que eles iam anunciar hoje nessa coletiva que transformariam o Eduardo Bolsonaro, que está fugido da polícia, escondido lá nos Estados Unidos, em líder da minoria na Câmara. E tudo bem. O presidente Hugo Mota estava negociando isso com as pessoas que tomaram a cadeira dele, que não deviam nem estar dentro da Câmara dos Deputados. Então é tudo assim muito absurdo. E aí o Hugo Mota que chama a PEC da impunidade ou da blindagem ele classifica, né, diz, ela fortalece a atividade parlamentar. Me preocupa esse acordo do Hugo Mota, porque eu não sei até que ponto isso não pode caminhar também para a questão da anistia, porque
ele fez um post na rede social que me chamou a atenção, ele dizendo sobre o 8 de janeiro, ele falou o acontecido do 8 de janeiro. Quer dizer, já está suavizando ali, porque as palavras são muito importantes, nessa escolha de palavras. Uma coisinha ali que aconteceu na frente do Congresso, não foi nada, ninguém viu. Vamos trazer um pouco, Elô, a fala também do senador Renan Calheiros, porque ele estava chamando a atenção justamente sobre um dos pontos que a gente colocou aqui, que é pautas importantes para a nossa sociedade sendo deixadas de lado, como essa da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E também ele fala sobre ela além de estar parada, ser envolvida numa chantagem. Então vamos assistir essa fala. Hoje mesmo anunciarei um calendário para apreciação dessa matéria. Perfeito. Que eu considero fundamental, importante e que, lamentavelmente, está sendo instrumento de chantagem por alguém que quer colocar outros itens na pauta, independentemente do que significa a isenção do imposto de renda até 5 salários para o Brasil. O interessante aí... E o que a gente... Vai lá, Elô. Não, eu ia citar você, porque você comentou ontem da peleja do Lira e do Renan, 2 adversários em Alagoas. O Renan aí tentando avançar em cima de uma pauta que o Arthur Lira sentou em cima, não está cuidando. Exatamente. Então, está na mão do Arthur Lira a relatoria desse projeto da isenção para quem ganha até 5 mil. E como isso não anda, e como muita gente na Câmara diz que o Arthur Lira está usando isso para chantagear o governo e forçar a votação dessa PEC da blindagem e da anistia, para depois colocar a isenção, o que o Renan Calheiros fez? Ele é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então ele decidiu, vocês não vão andar com isso aí na Câmara? Então a gente vai ganhar tempo aqui no Senado e em vez de vir da Câmara para o Senado, a gente faz o contrário, porque assim a gente começa a botar esse projeto para andar. E é justamente o que ele está fazendo. Agora, o que eu acho curioso é que ele não está fazendo isso em acordo com o governo. Ele está fazendo isso de forma independente. O líder do governo chegou lá hoje, o senador Randolfo Rodrigues, não sabia exatamente o que o senador Renan Calheiros estava propondo. E ele diz que não aguenta mais ver o governo participar dessa chantagem junto com o Arthur Lira. Ou seja, ele diz que o governo não se desvencilha disso como ele acha que deveria. Vamos ver o que vai acontecer. Na Câmara dos Deputados, o líder do PT me disse que o PT não votará nessa PEC da blindagem. Não faz parte desse acordo, apesar da presidência da Câmara ter tentado trazer o PT para dentro desse acordo. Ele disse, não seremos arrastados para isso, não votaremos essa PEC absurda. Então, vamos ver o que vai acontecer hoje à noite, se eles realmente vão votar, vão botar para votar, se vão tirar da pauta, o que vai acontecer, porque a disputa está intensa dentro do Congresso. Elô, e falando nessa disputa intensa também, só para a gente trazer os detalhes aqui da renúncia da deputada Carol Detoni ao posto de líder, para ser vice-líder e aí conseguir salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Eu acho que é uma das situações mais graves hoje que a gente está trazendo aqui. E o partido oficializou, então, a indicação do Eduardo como líder da minoria na Câmara, logo depois que ela anuncia que está renunciando. A gente traz aqui a fala dela desse momento. Vamos lá, assistir. Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da minoria da Câmara dos Deputados para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto Eduardo quanto seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo. Ele já tentava outras manobras. Eu não sei vocês, eu já... É muita cara de pau. Você como é que tem coragem de ficar na frente de uma câmera para dizer um tipo de coisa como essa, né? E ser fotografado.
Gente, isso se faz... Exato, ia perguntar se vocês ainda aguentam ouvir essa argumentação. Isso se faz como quem rouba lá na política, se faz escondido, não se faz na frente de todo mundo, isso é vergonhoso. É vergonhoso. E é o seguinte, né, Chico? Um dos motivos para eles colocarem, ou o principal motivo, né, para eles colocarem o Eduardo Bolsonaro na liderança, é porque, como líder, as faltas dele de presença na Câmara não serão mais contadas, porque o líder pode faltar à vontade. Então, ele não corre o risco de perder o mandato por falta. Agora, quem vai decidir... A gente está aqui entrando num território muito novo, sabe, em matéria de jurisdição dentro das regras da Câmara. Isso não aconteceu, nunca aconteceu. Eu conversei até com gente que conhece bem esse trâmite e disse, bom, isso é uma decisão da mesa, se pode fazer isso ou se não pode, uma vez que ele é um deputado que não está no país. Como disse uma pessoa para mim hoje, é um deputado fantasma, né? Ele nem no país está. Então, a mesa da Câmara vai ter que decidir se pode ou se não pode. Se decidir que pode, o deputado Lindbergh Farias me disse que já está preparando um mandado de segurança. Acabei até de falar com a pessoa aqui pelo celular que trabalha com ele na área jurídica e me disse, estou terminando o texto ainda, o líder ainda vai dar uma olhada para aprovar, mas eles estão preparando um mandado para entrar com esse mandado de segurança para impedir essa mudança assim que a mesa da Câmara tomar uma decisão, se tomar uma decisão favorável. E deve tomar, porque isso tudo já estava costurado com o Hugo Mota. Não tem dúvida que ele faz parte desse acordão. E se alguém ainda duvidava de que lado do espectro político o Hugo Mota está, acho que acabaram-se as dúvidas, né? Até onde vai a desmoralização, né? Depois daquele motim bolsonarista. Meu Deus, que nem sentar na cadeira de presidente, permitir tudo isso acontecer. Meu Deus, que homem pequeno, né? Tá aceitando tudo isso, né? Pelo amor de Deus. Coitado do eleitor dele lá de Patos, do interior da Paraíba, um povo honrado lá do sertão da Paraíba, tendo um representante desse no Congresso. Meu Deus do céu. E passa a imagem de um representante muito fraco. Muito fraco. Como presidente da Câmara dos Deputados. É essa imagem. Aqui só para reforçar essa explicação do Eduardo Bolsonaro, porque é uma manobra política no fim das contas, porque a Carol de Tônia, ela passa ali para vice-líder, mas na prática é ela que vai continuar atuando como líder. Ela que vai estar nas negociações. O outro é fantasma, o outro é fantasma, não está no Brasil, não está na Câmara. E aí ele vai alegar que está numa missão autorizada, que é uma prerrogativa que flexibiliza a contagem. Missão autorizada para lascar a economia brasileira. Pois é. Não só a economia, né? Pelo amor de Deus. Elô, bom trabalho por aí, boa sorte enquanto você acompanha, junto com toda a imprensa, essa internação do Bolsonaro aí em Brasília, querida. A gente se vê em breve, valeu. Só casuísmo, né, gente, no Congresso, só casuísmo, é uma coisa impressionante. Meu impressionante. Deus do céu. Haja estômago, né, mas a gente pessoal, continua por aqui. Boa noite para vocês. Boa noite, Elô, obrigado pelo trabalho. E obrigado por aguentar tchau. Esse ambiente todo aí em Brasília. Você é nossa heroína. Nossa heroína. Faz parte. Eu sei. Beijo, pessoal. É a missão. A gente teve na semana passada os louros, né? Enfim, no julgamento histórico, que a Elô estava lá também, mas hoje a Elô está tomar ali um antiácido para continuar acompanhando. Como é que apronta tudo isso num dia só, né? Que pacote, né? Que pacote. É isso. Rodrigo Viana, se junte a nós nessa mesa redonda. Agora sim. Por favor, nessa Agora tarde de terça-feira, coisa, mais do que movimentada. Soluços, vômitos e pressão baixa. E PEC da bandidagem, PEC para da completar. É o mesmo pacote. Eu acho que o vômito foi o que a gente viu no Congresso, né? Essas três, na verdade, coisas ao mesmo tempo, né? Para inspirar realmente... É para fazer a gente vomitar, dar enjoo na gente. Exatamente. Né? Mas três ao mesmo tempo. PEC da blindagem, anistia e essa declaração com esse bando aí. O STF outro dia condenou a quadrilha. Eu olhei essa imagem ali com a Carol Tônia e falei, peraí, acho que faltava alguém ali. Porque se o Eduardo Bolsonaro está obstruindo a justiça no entendimento da Polícia Federal, e daqui a pouco vai ter julgamento sobre isso, essa turma aí está participando da obstrução da justiça, porque eles estão favorecendo o Eduardo Bolsonaro
continuar a ter poder para poder obstruir a justiça. Sim, então é um total. confronto total com o Supremo Tribunal Federal. Sóstenes Cavalcante, Carol de Tone e aquele bando que estava atrás deles ali foram uma ação de quadrilha e obstrução de justiça, né? Num dia em que, além de tudo isso, acabei de ver a notícia, Jair Bolsonaro levou mais uma condenação por racismo. Por racismo. Por racismo. Eu até achei que fosse aquele caso ainda em que ele fez piada com os afrodescendentes num evento na... Falando sobre o peso dele. sobre as arrobas, mas não era. Já é um novo. É um novo. Ele também já tinha sido condenado nesse caso. Sim. Bolsonaro é condenado a pagar 1 milhão num processo, 1 milhão em indenização por racismo. O pedido foi motivado por declarações racistas quando ele era presidente, em maio e julho de 2021. Eu não vou repetir aqui as expressões que ele usou, mas expressões que a defesa dele diz que foram jocosas, mas que a justiça entendeu que são racistas. Então, chefe da quadrilha e racista, segundo a justiça. Ele pode recorrer, mas, por enquanto, uma condenação por racismo e para pagar R$1 milhão na conta do Jair Bolsonaro. Talvez ele vomite um pouco mais agora. Ah, com certeza. Muito bem. Rodrigo, eu também aqui surgiu uma dúvida. A gente conversava, né, Chico Sá, sobre essa situação do Jair Bolsonaro e o quanto a defesa dele vai se movimentar para conseguir a prisão domiciliar para ele. E aí eu rapidamente fui consultar aqui o nosso doutor Fernando Ideu, advogado, que acompanha, já na semana passada entrou aqui, depois da decisão do julgamento, e aí ele disse que a verdade é que a lei de execuções penais só admite regime domiciliar para condenados em regime aberto. Qual que é a questão, né? Nesse caso, bastaria comprovar uma doença grave, mas o STJ tem um entendimento, então é um precedente jurídico, que cabe substituição do regime fechado em domiciliar, regime fechado é o caso do Bolsonaro, né? Em situações muito excepcionais. Então, a defesa do Bolsonaro vai ter que analisar as situações peculiares desse caso, que é o do Jair Bolsonaro. Essas idas frequentes ao hospital já sinalizam que, de fato, segundo ele, estão querendo demonstrar uma situação de doença grave. Então, sim, já está se formando, vamos dizer assim, o colchão para depois a defesa dele conseguir esse precedente, né? Se fosse uma pessoa comum, improvável, mas sendo um ex-presidente com todo esse histórico, considerando que o presidente Lula já teve um tratamento, ele acredita que pode ser que eles consigam, sim, esse precedente. Eu acho que há uma construção disso, dessa domiciliar em andamento já há um bom tempo. Só juntar esses laudos todos de internação com diagnóstico aqui e acolá, está feito... vai atender certamente ao que pede a justiça, pensando no caso parecido com o Collor. O ex-presidente Fernando Collor está em casa, na cobertura lá em Maceió, exatamente pela mesma razão. Juntou ali os atestados e vamos embora. Meteu o atestado. Para quem chegou agora, Gabi, eu sei que vocês já deram, já explicaram, mas só para dar uma atualizada, né? Então, o Bolsonaro foi levado para o DF-Star com uma crise de vômito, soluço e pressão baixa. O filho dele, o Flávio Bolsonaro, postou sobre isso. E a gente teve 2 atualizações durante esses últimos minutos, né? Você já trouxe, mas também o Bolsonaro vai passar a noite no hospital, segundo o médico dele, falou agora há pouquinho. E a outra atualização está no site do ICL, atualização da Juliana Dalpiva, de que uma equipe de São Paulo está indo para lá também para fazer avaliação e saber o que está vendo. Porque o Bolsonaro, pelo que se sabe, tinha pressão alta. Então ele ter pressão baixa, se é verdade isso, indica alguma questão que precisa ser melhor avaliada realmente. Então, equipe da USP, do Hospital das Clínicas, voando para Brasília, segundo a apuração da Juliana Dalpiva, para avaliar melhor o quadro do Bolsonaro. Importante esses detalhes que você traz também, Rodrigo. Eu quero lembrar aqui a nossa audiência que está nos acompanhando que a gente vai ter um encontro importantíssimo com a nossa comunidade nessa semana, que é o nosso Despertar 2025. Ano passado a gente teve o nosso primeiro encontro presencial, é um momento que a gente tem muitas trocas ali com a nossa comunidade. Tem também a escuta de personalidades muito importantes, tem ministros, por exemplo, a ministra Marina Silva, enfim, tem várias personalidades que vão estar lá e que a gente vai ter a oportunidade de ouvir. Leonardo Boff, o Eduardo Marinho também é um dos nossos convidados e que
vai estar com a gente nessa espécie de transformação coletiva que a gente tem nesse momento. Então, fazer o convite aqui para você de novo, né, para garantir o seu ingresso, vai em despertar2025.com.br. A gente vai estar lá, né, Rodrigo? Vamos estar lá, todos nós, né? Opa! Participar de vários momentos ali no palco, na conversa. Vai ter momento para a gente conversar mais de perto também com a turma que estiver por lá. Sexta e sábado, esperamos vocês por lá. Mas para participar tem que entrar aí no link e fazer a compra do seu ingresso. Não esqueça disso, despertar2025.com.br. É isso, dá tempo. Terça-feira até sexta-feira tem um tempinho pra gente garantir aqui um... Olha, tem uma turma da música muito boa aqui. É verdade, bem lembrado. Aqui, né? O Edgar Escandurra, o Nazi, ambos do Ira, mais o Leone, turma boa vai estar por lá. Aliás, o Falcão, que é outro tipo outro tipo de música mais incrível, vai estar lá com o seu humor. Então tem a parte, debate, diversão, tudo junto e misturado. Palestra. A gente precisa também. Palestra, sim. Não, e o encontro, né? Essa coisa presencial é muito importante. Fazer aquela famosa selfie ali com a nossa audiência, abraçar, né? A gente chama aqui de comunidade, mas o bom é ver de perto, assim, né? É isso mesmo. É isso aí, então um recado importante para a nossa comunidade vai ser o nosso encontro anual presencial, para a gente poder dar aquele abraço, né? Enfim, vamos nessa. A gente segue por aqui tratando das notícias também, qualquer atualização a respeito da situação no Congresso, das votações que estão rolando por lá, eu trago aqui para você imediatamente, também sobre a hospitalização do Jair Bolsonaro. O Rodrigo Viana agora há pouco trouxe também essas informações que estão no nosso site por meio da Juliana Dalpiva e a gente segue acompanhando, o Rodrigo. Porque a Heloísa Vilela continua lá na porta do DF Star. Exato. Se tiver qualquer médico ou qualquer liderança que saia com alguma notícia, a Heloísa interrompe aqui e entra ao vivo com a atualização. É isso aí. E bom, a gente está num dia bastante movimentado em Brasília, Rodrigo, mas a gente tem outra notícia que foi, assim, bastante... movimentou, né, bastante, vamos dizer, a nossa temática da segurança pública. Porque o ministro da Justiça falou hoje sobre a morte do Rui Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de São Paulo, que era considerado um dos maiores inimigos do PCC. O Ricardo Lewandowski disse que o assassinato dele... desse ex-delegado, né, foi brutal, disse que ele ligou para o governador de São Paulo, para o Tarcísio, prestou solidariedade, ofereceu também apoio para investigar o que realmente aconteceu. A informação que a gente tem é que o Rui Ferraz ele foi assassinado nessa noite de ontem, então na Praia Grande, na Baixada Santista, onde ele trabalhava como secretário de administração. E ele foi perseguido, a gente tem as imagens, acho que dá para colocar aqui na tela enquanto a gente conversa. Ele foi perseguido pelos criminosos, bateu o carro contra um ônibus, a gente está vendo exatamente as imagens desse momento. Aí o carro vira e logo depois fizeram os disparos. Ali tem homens que saem de dentro de um veículo também e se dirigem até o carro onde estava a vítima. E aí eles efetuam os disparos. Gabi, tudo leva a crer que antes do carro capotar, ele já havia sido alvejado, né? Eles atiraram contra o carro dele, cercaram. Tem imagens de um outro momento, de uma rua menos movimentada, em que eles tentam cercar o carro, ele consegue romper o cerco, aí os bandidos executores saem atrás dele com essa caminhonete e ele, a gente não sabe se perdeu o controle porque já tinha sido atingido ou porque realmente estava tentando escapar de qualquer forma, acabou batendo no ônibus e aí eles vão para a execução final, né? Descem dessa caminhonete, essa caminhonete que está aqui de costas agora nesse momento na tela. Olha lá, isso os bandidos dão os últimos tiros, voltam para a caminhonete e se arrancam ali daquele lugar, né? Muita gente envolvida, tinha um segundo carro também envolvido na execução, motos, foi algo planejado, dirigido contra esse delegado. Eu conversava com alguns amigos que cobrem segurança pública em São Paulo há muitos anos. Esse delegado era um personagem super importante, qualquer um que cobre segurança pública e polícia já conversou com ele, já teve contato com ele, era a pessoa que mais entendia de PCC no estado de São Paulo. Olha quem é que foi executado e o governo de São Paulo, em vez de dar apoio para um delegado desse que trabalhou com inteligência para combater a facção criminosa, abandonou. Ele até deu uma entrevista, né, dizendo que se sentia abandonado, e o Tarcísio priorizou
PM, Polícia Militar, derrite no comando da segurança pública e meio que afastou essa turma que tinha um trabalho de anos e anos e anos de inteligência contra a facção criminosa. E o mais estranho é recusar a ajuda da Polícia Federal nesse caso. O ministro da Justiça, Lewandowski, oferece, não custava nada ter mais uma força para ajudar. Não entra a Polícia Federal no caso, isso é muito grave. Me lembrou diretamente o caso da Marielle Franco. Total. Que passou séculos sem ninguém investigar nada, só enrolando. Você viu que o delegado que estava investigando estava envolvido na história, depois a gente vem a saber isso, e não resolveu nada. Vai resolver quando o Flávio Dino coloca a Polícia Federal. A Polícia Federal na história. Agora, em vez de fazer um trabalho de colaboração com a Polícia Federal, não entra a Polícia Federal. Aqui é só a nossa turma. Isso é muito suspeito. Suspeitíssimo. E na hora que o Tarcísio... Ele está sendo questionado porque está totalmente voltado para a articulação política, para defender golpista e abandona a segurança pública. São Paulo, outro dia, teve uma pessoa executada na entrada do aeroporto internacional. Sim. E agora o delegado... Olha, gente, não é um delegado... Qualquer delegado já seria gravíssimo. Mas nesse caso, ele foi chefe geral da Polícia Civil, comandou toda a polícia do estado de São Paulo, executado, morto, provavelmente, a mando do PCC. A gente vai chamar aqui o nosso convidado, que é pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Leonardo de Carvalho. Doutor, primeiramente, boa noite. Eu ouvi o promotor de justiça, o Lincoln Gaquia, do GAECO, falando a respeito disso. Me chamou muita atenção, porque ele disse que o PCC tem praticado crimes de natureza terrorista, como vingança, por exemplo. Eu queria ouvir a sua avaliação sobre essa fala do promotor e também, claro, a sua avaliação sobre esse caso. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Acho que sim, a gente tem visto nos últimos anos, na verdade, ações cada vez mais ousadas por conta do parte do PCC e de outras facções criminosas, né? Quando a gente olha o cenário de São Paulo, a gente tem um domínio territorial por parte do PCC, e aqui ele atua com diversas modalidades criminosas. Acho que é importante a gente lembrar que essa não é a primeira ação com esse mesmo modus operandi que a gente observa em São Paulo. Como bem foi lembrado, recentemente a gente teve o caso do Gritzbar, no aeroporto de Guarulhos, onde a gente viu também uma ação coordenada, executada por pessoas com conhecimento tático-operacional, né, empunhando armas de grosso calibre, tal como a gente viu no assassinato brutal do Dr. Rui. Agora, a gente tem tentado trazer aqui quem era o Dr. Rui, né, professor? Para uma pessoa que estuda como você, que acompanha esta área. Ele era, de fato, para além de ter sido o chefe geral da Polícia Civil no governo do Dória, muito antes disso, alguém que investigou, botou na cadeia a cúpula do PCC, né? Algumas pessoas atribuem diretamente a ele, inclusive, a prisão do Marcola, né? Eu não sei se sozinho, que é claro que não foi sozinho, né? Foi uma equipe, mas como é que você definiria o doutor Rui Ferraz, que foi executado de maneira bárbara, aí, como a gente viu nas imagens, no litoral paulista? Rui teve uma trajetória bastante interessante na Polícia Civil de São Paulo. Ele foi um dos primeiros delegados a investigar, mapear e coletar evidências para expressar a organização PCC de maneira detalhada. Ou seja, ele foi o primeiro policial a apresentar um organograma de como funcionava o PCC naquele momento. E muito antes da gente ter os holofotes mirados para essa facção. Então, o Dr. Rui foi, na verdade, um dos primeiros delegados a chamar a atenção do potencial e do nível de organização que essa facção tinha. Isso lá nos idos dos anos 2000. Né? Ele trabalhou, ele juntou evidências, ele coletou material suficiente para encaminhar várias denúncias que, posteriormente, quando ele vem a ser delegado-geral de polícia, ele retoma, né, a gente vê aí a retomada desses processos que culminam, na verdade, na transferência daquelas pessoas identificadas como lideranças do PCC para os presídios federais. Isso foi uma ação bastante interessante de combate à tentativa de
supressão dessa facção criminosa, né? Então, o Dr. Rui, ele foi responsável por ações que impactaram bastante e que marcaram o combate ao PCC em São Paulo, ao longo da sua trajetória aí como delegado de polícia. Muito bom. Acho que é uma grande perda. Ele foi um agente com conhecimento acumulado ao longo de quase 4 décadas, né, sobre como funciona, sobre a história, sobre todo o organograma do PCC. Doutor Leonardo, o que é que justifica uma pessoa que é tão alvo assim, um alvo ali exposto, como era o Dr. Rui, não ter escolta, não ter nenhuma proteção do Estado? Carro blindado não tinha. Carro blindado, não tinha nada. Ele mesmo se queixa, né, de uma forma, sou sozinho nessa história. Por que isso aconteceu? Eu posso até complementar aqui, antes da resposta do Dr. Leonardo, porque eu ia justamente trazer esse questionamento e trazer uma fala do ex-delegado, porque ele deu uma entrevista para a Rádio CBN. Aliás, foi para o Jornal Globo, mas a Rádio CBN retransmitiu, dizendo: desde 2002 eu fui encarregado de fazer investigações relacionadas com o crime organizado, especificamente com relação ao PCC. Eu não tenho proteção de quê? Eu moro sozinho aqui, eu vivo sozinho na Praia Grande, que é o meio deles, porque até o MP depois disse que é um ninho do PCC. O litoral paulista. Essa declaração, exatamente. E aí ele diz: eu não tenho estrutura nenhuma. Então essa foi uma declaração do ex-delegado, antes, claro, do crime acontecer. Chama muita atenção. Acho que essa é um status que a gente precisa rever. O Estado precisa fazer uma revisão da sua política de proteção aos agentes que combatem o crime organizado, né? Eles se tornam, sim, alvos, eles se colocam em uma posição de vulnerabilidade, e todo o aparato de segurança que eles recebem quando estão na ativa, né? Hoje, o que a gente tem é todo agente de segurança, quando passa para aposentadoria, para erva, enfim, que deixa de estar no status da ativa, ele perde a sua estrutura de proteção. Acho que isso precisa ser revisto. As facções criminosas estão cada vez com maior domínio territorial, estão expandindo as suas atividades. Então a gente precisa, sim, garantir a segurança dessas pessoas no seu momento de aposentadoria e reforma. Até porque ele estava aposentado do cargo de delegado, então estava despachando na prefeitura, ali ele era secretário da administração pública, mas ele tinha sido jurado de morte pela facção criminosa, né? Era sabido que ele... O governador de São Paulo teve 2 atitudes, né? O Chico Sá trouxe agora há pouco. Uma foi dizer para o governo federal: não precisa da Polícia Federal aqui, não precisa, depois de ter uma execução na porta do aeroporto internacional e de ter um ex-chefe da Polícia Civil executado da maneira como nós vimos hoje. Então essa foi a primeira. A segunda, ele disse agora há pouco, através de assessores, que 2 suspeitos já foram identificados. Não disse quais são, não trouxe os detalhes. Isso até certo ponto é normal, né? Você não fica divulgando para não facilitar a vida dos outros que estão por aí, mas também pode estar ganhando tempo, está querendo ganhar tempo, porque, vamos dizer que já temos gente identificada. Identificado quer dizer muita coisa, identificado aonde? Mas não quer dizer que foi preso, etc., né? A reação do governo de São Paulo, e eu ouvi também, conversei com gente que me disse o seguinte, professor, que São Paulo, o Tarcísio, nesse governo, priorizou a PM, colocou como principal autoridade da segurança pública, não alguém da inteligência policial, mas alguém que se vangloria de ser matador. Sim. E aí o que a gente tem? Confronto, né? Não tem o combate pela inteligência, tem confronto. Fizeram uma operação no litoral recentemente, a operação foi, né, de sangue, né? A Operação Verão, que virou Operação Sangue. Mataram um monte de inocente. Agora ele está dizendo que vão mais de 100 homens da tropa de choque para o litoral. Qual que deve ser a reação? O que a gente pode esperar do governo paulista sob comando, supostamente, de Tarcísio de Freitas, num caso como esse? Historicamente, os últimos governos de São Paulo vêm priorizando, como política de segurança pública, ações de prevenção e repressão, que acabam sendo atribuição da Polícia Militar, né? A gente precisa entender que segurança pública de a gente tem a Polícia Militar com as suas atribuições, de maneira complementar a gente tem a Polícia Civil com a função de investigação, identificação, oferecimento de inquérito, toda essa parte investigativa judiciária, e são atividades complementares. Quando
o investimento prioriza exclusivamente uma parte, você tem um desequilíbrio. Então, você tem um sistema de segurança pública que se torna menos eficiente, né? Ações de prevenção, repressão, quando tomadas isoladamente, elas vão surtir um efeito limitado. Do mesmo jeito, se você priorizar somente as ações de investigação, você vai ter um efeito limitado. O desafio é conciliar, é manter o equilíbrio entre as atividades repressão e prevenção com as atividades de investigação. Para quê? Para que você evite novos crimes, você previna, você reprima, mas também você identifique, você responsabilize aquelas pessoas que cometam crime e que elas sejam julgadas pelo sistema de justiça, né? Então, o que a gente vem vendo, não só em São Paulo, mas é uma priorização da política de prevenção e repressão. Então, você vai desequilibrando o sistema de segurança pública. Eu quero muito agradecer aqui a sua presença, o Leonardo de Carvalho, que é pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado, boa noite. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Aliás, a gente tem hoje, Rodrigo, vale a pena a gente lembrar, 7 horas da noite, hoje é dia de Precisamos Conversar, né? Na pauta de hoje a gente tem um voto decisivo da ministra Carmen Lúcia no julgamento que condenou o Jair Bolsonaro. Olha só, a thumb é só não vai Jair. Só não vai Jair. Ele está já indo para o hospital. É que essa é daquele meme, né? Do final de semana todo mundo vai curtir. Só não vai o Jair. Só não vai Jair. E com destaque para o voto da ministra Carmen Lúcia, né? Uma mulher escrevendo essa história. Tem também um destaque para o nosso documentário original do ICL, O Fim de Bolsonaro, que a gente trouxe com exclusividade no último domingo, uma equipe que conduziu assim com maestria, e a jato também a atualização a partir do julgamento da semana, né? Do Jair Bolsonaro, e tem uma deusa Ângela Rorô também, um ícone da música brasileira. E a gente vai ter essa discussão aqui, essa roda de conversa, né? Não deixa de ser uma roda de conversa com a Ju Baroni, a Sucena, a Márcia Tiburi e também a Sara Zara, a partir das 7 horas da noite. Lembrando que a gente tem um grupo de Zap também, né? O icl.com.br/precisamos conversar, e lá a gente traz todas as atualizações, os spoilers do programa, tudo vai estar lá nesse grupo. Muito bem. Vamos seguir por aqui, gente? Trazendo informações também, a gente falava agora há pouco sobre esse acordão que está sendo feito com o Hugo Mota e também como essa história da anistia, essas questões de impunidade estão sendo tratadas. A gente tem na nossa coluna, no nosso site do ICL, a coluna do Luiz Costa Pinto, que é um grande jornalista. Boa, é um dos maiores. É o homem, para quem é mais velho como eu, que derrubou o presidente Collor, digamos assim. Porque é a entrevista que ele faz com o Pedro Collor que detona o processo. Que detona todo o processo, aí vem a CPI, e foi aquela história toda, e cai o governo Collor, com a marca Luiz Costa Pinto. Perfeito. E, aliás, tem os livros, claro, do Luiz Costa Pinto, e também tem um podcast que ele fala do Collor na primeira temporada. Nessa temporada, ele traz toda a linha histórica até chegar ao julgamento do Jair Bolsonaro e da trama golpista como um todo. Então, ele conta, né, quase que pega como se fosse um novelo, e ele que vai puxando esse fio. E traz até agora. E trazendo essa explicação até agora. Então, ele fala sobre essa distância do Tarcísio de Freitas, porque ele estava previsto, né, de ir até Brasília ontem, e a gente anunciou, ele desistiu de ir para Brasília, ele estava negociando ativamente essa anistia ampla e restrita para salvar o Jair Bolsonaro. Aí ele tirou um pouco o pé do acelerador. Eu acho que o Tarcísio deu até, nesse caso, um pouco de sorte, porque se ele tivesse ido para Brasília, ele estaria em Brasília, no cenário da anistia, no momento em que teria havido o ataque aqui em São Paulo. Então, menos mal para ele que ele não tinha ido ainda a Brasília, né? Que ele estava em São Paulo no momento dessa crise de segurança pública. Há muito tempo que eu não vi algo parecido assim. Uma autoridade nesse nível, ainda que seja ex-autoridade, mas é um ex-chefe de polícia assassinado pelo crime, assim, na frente de todo mundo. Então, o Tarcísio joga todas as fichas na política de Brasília, pensando sem parar em ser presidente, em vez de administrar o Estado
para o qual ele foi eleito governador, no qual ele foi eleito governador. Semana passada ele correu para lá, né? E largou tudo aqui. Largou. Eu fico pensando, fazendo um velho exercício, imagina um governador de esquerda com chefe de polícia, ex-chefe de polícia de São Paulo, assassinado da forma que foi. Imagina um governador de esquerda com aquele acontecimento do aeroporto de Cumbica. Nossa Senhora, era plantão... Que parece lembra aqueles piores momentos do Rio de Janeiro. Ou de Cali, na Colômbia. Ou de Cali e outras cidades violentas, né? Imagina se teria sossego. Seria 12 helicópteros na cabeça dele, plantão 80 horas sem parar de imprensa e cobrança assim, sem limite. Tá lá o Tarcísio tranquilo, na sombra do Bandeirantes, ali fazendo seu conchavo com Kassab, comendo seu bolinho ali com café e nada acontece. Entendendo também o quanto vale ele continuar nesse esforço, o quanto que prejudica eventualmente uma candidatura à presidência, se vale mais a pena garantir um jogo que já está ganho, como governador de São Paulo. Parece que tá saindo assim barato. Mas vamos ouvir o Luiz Costa Pinto a respeito desse assunto, jornalista que, aliás... O homem está ao vivo aqui? Ao vivo. Soubesse, eu não tinha falado tanta coisa. Ao vivo. E, tem estreia hoje, porque o Luiz Costa Pinto, além de participar com a gente, ele vai participar toda semana. Então, agora é nosso colunista aqui. Que maravilha. Bem-vindo. Que prazer, que alegria. Bem-vindo, Lula. Obrigado, Gabi, Rodrigo, Chico. Chico, falar bem só pelas costas, né? Eu estava ouvindo. Exatamente, igual o Ariano Suassuna mandava, né? Exatamente, nosso professor Ariano. Exato. Excelente. Bom, conta um pouco pra gente sobre a sua coluna, Lula, porque acho que acaba puxando um personagem, né? Justamente isso que a gente falava aqui, que está sendo um pouco livrado dessa pecha na questão da segurança pública, já não é de hoje, mas também tirou um pouco o pé do acelerador lá em Brasília com a história da anistia por motivos de entender que politicamente não seria beneficiado, né? Bom, Gabi, Rodrigo, Chico, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Vou estar toda semana, não sei qual dia que estarei, acho que será sempre às terças-feiras, né? Isso é ótimo e é um prazer. Bom, Gabi, eu quero voltar um pouquinho à entrevista, aliás, a uma observação que o Chico fez aí há pouco, lembrando que esse crime lembrava o de Marielle Franco. Eu volto um pouco atrás, Chico, nós que somos velhos, né, esse crime, a não federalização desse crime, né, da apuração dele, lembra o assassinato de PC Farias, né, que não foi federalizado, que as investigações, e que foram uma zorra completa, até hoje você não tem a determinação de culpa, o mandante daquele crime, né, até hoje não está definido, houve até um julgamento, que foi um julgamento aberto, porque não se sabe quem mandou matar. Foi oferecida a investigação da Polícia Federal ao governo de Alagoas e ela não foi aceita, assim como aconteceu agora. Houve até uma investigação federal, né, do crime do PC Farias, mas por uma insistência muito grande do delegado-geral na época, superintendente da PF, o Paulo Lacerda. Mas ela correu à revelia da investigação formal que era no governo de Alagoas e que foi muito ruim, porque ali havia um processo de apagar as provas, né? E é o que eu acho que começa a acontecer nessa investigação em São Paulo. A postura do secretário de Segurança, do DERIT, né, hoje à tarde, numa coletiva que ele deu para falar da primeira identificação de suspeito, né, ele já vai se voltando contra a sociedade, como se fosse culpa da sociedade o que tinha acontecido. E o DERIT é um dos problemas do Tarcísio, aprendê-lo na política de São Paulo. O que eu escrevi nessa coluna, Gabi, foi que o Tarcísio, depois da participação trágica
para ele, trágica parapolítica no 7 de setembro bolsonarista na Avenida Paulista, quando ele fez um discurso chamando Alexandre de Moraes de tirano, dizendo que o Supremo Tribunal Federal era um tribunal de exceção, nesse caso, que era um julgamento que estava viciado, o julgamento de Bolsonaro, rompendo com esse discurso, com a personagem que ele envergava até ali, que era a personagem da direita, do homem de direita ou de extrema direita que senta numa mesa e sabe usar os talheres, sabe usar garfo e faca, que tem interlocução com o Supremo Tribunal Federal, com a alta política nacional. O Tarcísio, desde o dia 7 de setembro, ele queimou as pontes com essa direita liberal, né? Se ela existir ainda. Ela até existe, mas ela sempre chegou ao poder a reboque de pessoas mais toscas, de uma direita mais extremista, de malucos como Jânio Quadros, como Collor e como Bolsonaro. Ela nunca chegou ao poder pelo voto, né? Ela só chegou ao poder a reboque de outros projetos. E o Tarcísio é isso nesse momento. Ele está preso a essa personagem agora que ele tem que encarnar, que é de governador de São Paulo, porque ele também não tratou de resolver o problema político da sucessão dele em São Paulo. Se você pegar o Derrite, que chegou a se falar que seria um candidato provável ao governo do Estado, ele está inviabilizado, até mesmo a candidatura ao Senado, pela tragédia que é a segurança pública no Estado de São Paulo. Depois, os 3 deputados mais votados em São Paulo em 2022 foram Boulos, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli. O Boulos segue aí como uma liderança à esquerda do campo popular, né? Carla Zambelli está presa, foragida na Itália, esperando a deportação para o Brasil. E o Eduardo Bolsonaro não será deputado em 2026. Ele não terá mandato, porque essa manobra que aconteceu hoje na Câmara não dará certo. E não dará certo porque o Hugo Mota, essa manobra que foi feita de transformar o Eduardo Bolsonaro em líder da minoria para que as faltas dele sejam abonadas, né? Porque líderes podem faltar às sessões sem precisar de justificativa, só que eles esqueceram que no regimento que está lido de uma forma muito particular e corrompida por eles, mas mesmo o regimento, da maneira como eles leram, exige uma anuência do Hugo Mota às faltas. E o Hugo Mota não terá coragem de fazer. Então, a Carla Zambelli e o Eduardo Bolsonaro, os 2 deputados mais votados, estarão sem mandato em 2026. O Ricardo Nunes não é uma solução, porque ele não tem o interior com ele e ele não tem a confiança dos outros partidos na chapa, né? Então, o Tarcísio ele não pode pensar em ser candidato a presidente da República correndo o risco de perder a eleição em São Paulo, porque se ele não levar São Paulo com ele para a urna nacional, ele perde a eleição, como aconteceu com Aécio Neves em 2014. Aécio perdeu em Minas, por isso Aécio perdeu a eleição. E aí perde tudo, né, Lula? Às vezes pode perder tudo. Mas eu queria aproveitar também o Lula, além dessa análise sobre a figura do Tarcísio e essas manobras todas feitas em Brasília, para o fato de hoje à tarde Jair Bolsonaro internado de novo. A gente teve aqui no começo do programa, quem está nos acompanhando viu, a Heloísa Vilela estava lá na porta do Hospital DF Star, jornalistas ali de plantão, a qualquer momento pode sair um boletim.
Você, não sei se tem informação, ô Lula, mas pelo menos a impressão, né, de quem está falando com a gente aí de Brasília. É claro que tem uma operação política de tentar se livrar da cadeia fechada, né, da papuda, cada vez que ele vai para o hospital, mas pode ser que ele esteja com algum problema sério também. A sua leitura sobre a figura do Jair Bolsonaro, porque ele vende a imagem agora de uma pessoa fragilizada. Isso é bom para ele no médio prazo? Pode ser bom para ele escapar de uma cadeia pesada. Para isso, com certeza. Mas ficar o tempo todo nisso, olha, eu não consigo falar, tenho soluço, tô mal, etc. Qual é a sua leitura? Mais uma vez, Bolsonaro corre para o hospital em Brasília, Lula. Olha, Rodrigo, o Bolsonaro deve estar, na verdade, desesperado em busca de alguém que cumpra para ele, nesse momento, o papel que aquele médico nefasto da ditadura cumpriu nos porões, o Amílcar Lobo. Né? Ele precisa de um Amílcar Lobo que aceite assinar laudos falsos em relação à saúde dele, porque o Alexandre de Moraes está exigindo os laudos dessas internações. O da internação de domingo foi entregue a ele hoje de manhã. Ele também já tinha pedido à Polícia Civil, né, militar do Distrito Federal, né, explicações sobre a demora no retorno do Bolsonaro para casa. E, assim, dito pelo próprio Flávio Bolsonaro, é uma crise de soluços, vômito e pressão alta. E por causa dessa crise de soluços, vômito e pressão alta, ele dormirá no DF-Star hoje, que é um hospital, como é o Sírio-Libanês ou Einstein em São Paulo, é um hospital-hotel, né, aqui em Brasília. É um hospital muito bem equipado e é um hospital-hotel mesmo, e tem um serviço de hotelaria de primeiro nível, né? Talvez muito melhor que a prisão domiciliar dele. Então é uma internação por esses motivos, mas o motivo central, na verdade, é a paura, né? É paura. Para mim o diagnóstico é paura, medo da cadeia, né? É isso que explica essa internação e é isso que explica também esse badernaço anticonstitucional de hoje na Câmara dos Deputados, que é um badernaço anticonstitucional. Os caras, a extrema-direita chegou hoje e tomou de assalto, né, a liderança da minoria, aí colocou a PEC, né, a PEC do escárnio, né, que é essa PEC que está em votação agora, né, aí já falou que amanhã vai a anistia. Então criou uma série de ocupações ali também, num ritmo de badernaço. Da minoria, né? Essa Também história da minoria. A Né? manobra a manobra dele. para salvar o Eduardo Bolsonaro, né? Lula também no pacote aí. Exatamente, para salvar o Eduardo Bolsonaro, que é essa questão da troca da liderança da minoria, que não vai dar certo, porque ela vai precisar de alguma coragem do Hugo Mota e eles não terão. Essa é a parte mais difícil, né? A coragem do Hugo Mota, porque parece que ele está pagando a fatura lá desde o momento do motim bolsonarista, que ele não conseguiu nem, né, chegar, demorou a conseguir chegar na cadeira da presidência e aquele momento a gente já falava de uma desmoralização, né, do presidente da Câmara dos Deputados e agora fechando esse acordão de tantas pautas inacreditáveis quase no Congresso Nacional, né, Lula? Exatamente. Aí eu quero entrar nesse tema, se você me permite, Gabi, né, que é o seguinte, qual é o temor dos deputados e senadores, né? Porque isso vai para o Senado depois e tende a passar no Senado. É também paura, nesse caso, é paura do Flávio Dino, porque passado o julgamento da primeira turma, o julgamento do Bolsonaro, o que é que aconteceu hoje? O ministro Flávio Dino amanheceu a terça-feira glosando 624 milhões de reais em emendas PIX, né, oriundas desse orçamento secreto, porque eram emendas que estavam viciadas, não tinham origem
não tinham destinação correta, né? Estavam dentro daquele sistema em que parlamentares eles fazem as dotações orçamentárias e definem quem leva a grana, nesse desregramento absoluto da política que foi criado pelo orçamento secreto. É isso que explica essa votação de hoje. Agora, eles estão se achando e estão indo numa situação que é limite dentro do parlamento, inclusive trocando o relator, colocaram um relator, esse Cláudio Cajado, que vai ser o relator de plenário dessa PEC do escárnio. Esse Cláudio Cajado é uma criatura, tá? Da pior qualidade do parlamento. Eu acho que ele tem 5 ou 6 mandatos já. A base dele é lá no sul da Bahia, mas é uma personagem que ele é do Progressistas, do PP, o partido do Ciro Nogueira, né? Ele é um cara que faz qualquer negócio, né, para estar em projeção na Câmara dos Deputados, em projeção interna. Ele é um dos operadores do baixo clero. E ele pegou a PEC, que já era ruim, ele conseguiu piorar com alguns elementos, como colocando esse benefício do foro privilegiado e da necessidade de votação em plenário, de uma autorização do plenário da Câmara ou do Senado, mesmo para prender em flagrante presidentes de partido. Isso é inacreditável, porque você pode até dizer, tudo bem, deputado e senador tem um argumento de que eles são votados, de que eles são representantes, mas e o presidente de partido que não é parlamentar? Por exemplo, Antônio Rueda, do União. Exato. Né? Ou Valdemar Costa Neto, do PL. Né? O Valdemar Costa Neto tem a sua ficha corrida a nos colocar nessa situação de dúvida em relação a isso. O Antônio Rueda você abrir o livro, né, de direito penal e pegar a teoria de Lombroso, né? Você ler o direito penal por ali fazendo as comparações. E como e aonde, né, se houver um mandado de prisão contra um presidente de partido por um crime cometido em flagrante, se ele não é parlamentar, isso vai ser votado aonde? Na Câmara ou no Senado? Não tem definição. Qual é a legitimidade desse dispositivo? Nenhuma. É apenas atender a essa maluquice, né, de um Congresso que é cada vez mais maluco, né, no uso das suas atribuições e que nos envergonha. Agora, eu reservei aqui um caso que eu vou ler para a gente entender o que é que significa essa votação, essa PEC do escárnio. 5 de dezembro de 1993, era um domingo em João Pessoa, e à 1h30 da tarde, no restaurante Gulliver, que o Chico conhece muito bem, um dos mais tradicionais da orla de João Pessoa, entra lá o Ronaldo Cunha Lima, que era o governador do estado na época. Ele entra no restaurante, avista o adversário e antecessor dele no cargo, Tarcísio Buriti, vai até o Buriti, os dois olho fixo um no outro, os dois se encarando, o Buriti se levanta da cabeceira da mesa e o Cunha Lima, que é o governador, na frente de todo mundo, saca um revólver e dá 2 tiros. Um não pega, o segundo entra no maxilar do Buriti e sai pelo pescoço, né? Ele continuou tentando atirar, não conseguiu porque foi contido pelas pessoas que estavam no restaurante. O Buriti não morreu, ok. O governador sai de lá e se refugia na residência oficial do governo da Paraíba. Esse é o ano de 93. Vai para a Granja Santana, se refugia lá, se livra do flagrante. E aí, a norma que eles querem restaurar agora com essa PEC, e que foi desmontada em 2001
pela PEC 35, pela emenda constitucional 35, a norma estabelecia que a Assembleia Legislativa tinha que votar a autorização de prisão em flagrante. E a Assembleia Legislativa da Paraíba, que tinha maioria favorável ao Cunha Lima, não deu autorização. Ele não foi preso em flagrante por um crime que foi cometido em flagrante. Em flagrante, um tiro no rosto. Enfim, o Ministério Público Federal tentou denunciá-lo, aliás, o denunciou, né, ao STJ. Só que também precisava de autorização parlamentar para ele ser processado. Não veio. Ele se elegeu senador em 94. Quando ele assumiu o Senado em 95, o foro migrou para o Supremo. O Supremo tentou abrir ação penal, mas como a regra que vigorava era essa que eles querem fazer voltar agora, não foi aberta ação penal até 2001. Quando em 2001 é aprovada a emenda constitucional 35, muda isso, não precisa. A ação penal anda no Supremo. Quando ela está pronta para ir ao plenário, em 2007, em outubro de 2007, o Cunha Lima era então deputado federal, ainda com foro privilegiado, ele renuncia ao mandato. A ação volta à primeira instância, né, lá em João Pessoa, começa a instrução processual toda de novo, o Cunha Lima morre em 2010, sem nunca ter pagado um dia, meia hora de pena sequer, por um crime de tentativa de homicídio que ele cometeu às claras, né, num restaurante, num domingo, enquanto era governador de estado em João Pessoa. Então, é isso que eles estão restaurando nessa PEC do escárnio nesse momento. É um retrato do que está em discussão. Didática essa explicação. Exemplo histórico, Luiz Costa Pinto, nosso querido Lula, participando aqui com a gente agora, a partir de agora, semanalmente. Um prazer ter você aqui junto com a gente, querido. Um grande abraço. Até semana que vem. Obrigado, Lula. Olha, obrigado a vocês e foi um prazer para mim também. Chico, Rodrigo, Gabi, até logo. Muito feliz em ter você aqui com a gente. Bem-vindo, meu caro. Bem-vindo. Até mais. A gente segue por aqui. Agora há pouco eu estava comentando, Chico e Rodrigo, sobre o nosso documentário, né? Que foi um documentário, assim, feito com maestria, assim, tá cinema, né? Absoluto cinema. Total, tá lindo. Você sabe que hoje tem dica de cinema do nosso roteirista, o Matheus Pichonelli? Adivinha qual que é a dica dele dessa semana? O doc, né? É isso aí. O Fim de Bolsonaro, que é uma produção exclusiva nossa aqui do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos assistir a essa fala, essa dica? Por favor, quem não viu, corra. Vamos ver o que diz o Matheus Pichonelli. Vamos nessa. Mesmo quem acompanha com atenção a trajetória de Jair Bolsonaro desde que ele era ainda uma atração do super pop da Luciana Gimenez, tem dificuldade de entender como chegamos até aqui. O julgamento da trama golpista é o capítulo mais recente de uma história que não começou em 8 de janeiro de 2023, nem terminou ali. Muita gente, diante da condenação, se pergunta, poxa, 27 anos de prisão, será que é mesmo para tudo isso? Ou se era. Basta ligar os pontos e reconhecer as digitais dele nesse cenário de terra arrasada. Parece tarefa fácil, né? Mas não é. Desde que ele deixou de ser um deputado de baixo clero e se tornou um líder popular de extrema-direita, o Brasil viveu um processo acelerado de devastação. A gente mal tinha computado os estragos do governo dele durante a pandemia e quando viu já estava em uma outra guerra. Nela, um absurdo era esquecido diante de outro, e depois de outro, e depois de outro. Essa metralhadora solta transformou o Brasil inteiro em um país sem memória. É como se a gente tivesse preso em um presente contínuo, a ponto de alguém colocar em dúvida o que realmente aconteceu durante a invasão à Praça dos Três Poderes. Mesmo com tantos registros da destruição, muita gente ainda acha que aquilo foi um evento de senhorinhas com a Bíblia na mão, que só foi ali pedir por um Brasil melhor e tudo mais. Coube à justiça ligar os pontos dessa história. E agora, essa história começa a ganhar um registro cinematográfico. É o caso do documentário O Fim de Bolsonaro, lançado pelo Instituto Conhecimento Liberta, 3 dias depois do julgamento do ex-presidente. Dirigido por Márcia Cunha, o filme amarra eventos históricos que ainda hoje assustam quando são vistos em sequência. Tudo isso com imagens de arquivo, imagens mais recentes,
análises e trechos do julgamento que acaba de terminar. O documentário ajuda a entender que esse caos plantado pela extrema-direita tinha método, e não foi por acaso e só não vê quem não quer. O Fim de Bolsonaro está disponível no YouTube por tempo limitado. Depois ele segue para a plataforma de filmes e documentários do Instituto Conhecimento Liberta. É o registro histórico mais fiel a esse presente contínuo que agora é um passado recente, e que nos ajuda a pensar em um futuro menos nebuloso, ou melhor, a recriar um futuro sem os entulhos do nosso passado mais autoritário. Afinal de contas, recordar é viver. É importante recordar para que experiências do tipo não se repitam nunca mais. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando 30 mil. É uma oportunidade, assim, até porque depois esse documentário ele vai para a nossa plataforma. Sim. Aí fica exclusivo para os nossos assinantes. Mas por enquanto está aberto no canal. Está aberto lá em isl.com.br/documentário. Vale a pena, né? Eu assisti ao vivo em casa, meu filho com a gente, meu filho de 16 anos, não desgrudou o olho ali da tela. Olha, além de contar uma história recente, faz isso com muita qualidade de linguagem, com uma trilha também que dá atenção, né, dos momentos que nós estamos vivendo, ajuda também a gente a embarcar nessa viagem que narra os momentos finais, a gente espera que sejam os finais, né, politicamente falando, do Jair Bolsonaro, até o momento em que ele recebe a condenação lá no Supremo. Não, tomara que seja o final dessa história. Tomara que a gente mude desse assunto, né? Tomara. Não é logo em breve, mas é imperdível. Aproveita, corre para ver. É isso aí, gente. Depoimentos, uma costura de imagens, uma costura de notícias e também falas de alguns jornalistas e de alguns especialistas que ajudam a costurar essa história toda. Fica aí o convite para você assistir no isl.com.br/documentário, assistir essa obra, esse doc original feito pelo ICL. Muitos especialistas, muita gente da nossa equipe, muitos momentos, essa costura, né, de momentos aqui. Inclusive o Chico está lá. Estamos lá. Para quem acompanha todos os dias a gente aqui no ICL, pegando os melhores momentos do nosso jornalismo, que acompanhou toda essa cobertura desde a pandemia, enfim, a gente traz aqui essa história sendo muito bem costurada ali, enfim, tem uma equipe incrível, né? Uma super equipe, direção da Márcia Cunha. O André Uzeda no roteiro. André Uzeda, Eduardo Prestes, que é um craque também no roteiro, na edição, excelente, na trilha. Sim. Uma super equipe aí, e a montagem também do Marcelo Novaes. É uma super equipe de jornalismo participando desse documentário. É um luxo, realmente, esse documentário. Então a gente chama você para acompanhar junto com a gente. E eu tenho um convite também especial para vocês. Acabou de pintar aqui um convite do Eduardo Moreira, daqui a pouco, às 19h30. O Eduardo Moreira e o Marco Schultz, professor do ICL, especialista em conexão corpo e mente, eles vão estar ao vivo e vão analisar o livro O Jogo Interior do Tênis, que é do Timothy Galway, que é um clássico de treinamento mental e psicologia do esporte. Então você acompanha a partir de agora, você que não está no PEX, por exemplo, não é aluno do PEX, que é o nosso programa esportivo aqui do ICL, é uma oportunidade, né, de participar desse encontro. E o Edu Moreira garantiu que você não vai se arrepender, vai em icl.com.br/leitura, ativa a notificação e aí você vai receber o alerta quando a gente começar. Bom, eu sou suspeita porque eu sou uma grande... Tô tentando, né, gente? Tô tentando diariamente ser ativa nos esportes. Faz muito bem pra cabeça. Então, teremos uma nova atleta aí na área. Não, mas o bacana dessa sala de leitura aí aí que é a parte mental, né? A gente fica aqui nesse turbilhão de acontecimentos e, olha, é bom cuidar um pouco dessa área. Outro tipo de reflexão. Concentração. Precisamos. É isso. Falando em precisamos, além de cuidar da nossa mente e do nosso corpo, precisamos conversar. Vamos acompanhar a partir de agora o nosso querido Precisamos Conversar, que vai falar desse julgamento histórico por meio da ministra Carmen Lúcia. Todo mundo esperou na semana passada, teve até aquele meme, né? Que horas ela volta? E ela voltou. Depois de 12 horas de Luiz Fux, ela voltou. Foi realmente histórico o julgamento aqui para ser quase que redundante. E a gente vai acompanhar a partir de agora. Esse é um dos assuntos que a gente acompanha com a Juliana Baroni e grande time. Vamos nessa? Até amanhã. Rodrigo Viana e Chico Sá, boa noite e até amanhã. Boa noite.
Eu estou aqui no Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos da América Latina, e é impossível não olhar para esse lugar gigante e lembrar dos momentos que a gente passou em 2024 no evento Despertar. Passaram por aquele palco nomes como Serginho Grosman, Fátima Bernardes, Renato Freitas, Rodrigo Mocotó, Joana Maranhão, Bela Gil e tantos outros. A gente aprendeu, a gente se divertiu, a gente sonhou junto. E esse ano a gente vai fazer um evento ainda maior, ainda mais especial e, exatamente pelo momento que o mundo passa, ainda mais necessário. Vão estar naquele palco Margarete Menezes, a ministra Marina Silva falando sobre a questão do meio ambiente, Miguel Nicoleles, um dos maiores cientistas do mundo, falando sobre inteligência artificial, Frei Beto, Leonardo Boff, a ativista Leida Guevara, filha de Che, os professores do Instituto Conhecimento Liberta, conversando sobre todos esses temas, mas também artistas como o Leone e tantos outros que vão fazer novamente esse espaço tremer, mas tremer de alegria. As pessoas vão se abraçar, elas vão se conectar, elas vão passar a fazer negócios juntos, abrir horizontes, e a revolução vai dar mais um passo. Dia 19 e 20 de setembro, no Vibra São Paulo, a gente vai fazer história.